Oi pessoal, meu nome é Thaís. Eu resolvi gravar esse vídeo para contar para vocês a minha experiência em relação à descoberta da minha gravidez. Essa é a minha segunda gestação e eu descobri essa gravidez antes mesmo de ter o atraso menstrual, porque eu tive os mesmos sintomas que eu tive na minha primeira gestação. Então, para você que tá gravidinha aí pela primeira vez, né, eu queria dizer para vocês alguns sintomas que talvez facilite aí um pouco para saber, né, se você tá grávida ou não, né, para você conseguir ter um motivo efetivo para poder comprar um teste de gravidez, tá? O primeiro sintoma que eu senti na minha primeira gestação e também na segunda foram os seios muito doloridos. E assim, gente, quando a gente tá menstruado, normalmente a gente também tem essa dor, né? O seio fica um pouco mais sensível, mas pelo menos no meu caso, a dor que eu senti, essa sensibilidade, né, nos seios é muito mais forte. Os seios ficavam bem doloridos mesmo. Eu não cheguei a ter dificuldade para dormir. Mas assim, qualquer coisa que encostava, né? Por exemplo, se eu abraçasse meu marido, eu já sentia aquela dorzinha, então eu percebi logo que era alguma coisa estava muito diferente. O outro ponto também é que minha barriga ficou muito inchada já logo no início, né? Então, quando eu tava ali com umas 3 semanas, né? Hoje, calculando, eu sei que devia estar de umas 3 semanas. Eu me lembro que eu senti a minha calça muito apertada na cintura, né? Eu costumo usar calça bem justa na cintura. E aí eu senti assim que, sabe, apertava, incomodava. Eu tive momentos que eu tinha que chegar a abrir o botão da calça. E aí eu falei, nossa, estranho, né? Eu não achei que eu tinha engordado. Então, pra mim foi um pouco esquisito, porque eu senti assim que era um inchaço específico na barriga. E aí, além disso, eu senti algumas mudanças sentimentais também, né? Eu não sei, em alguns momentos parecia que eu tava muito animada e aí de repente eu ficava um pouco mais assim, sensível com certas coisas. E aí, assim, eu demorei um pouco ainda para ter o estalo, né, de que aquilo ali realmente podia ser a gravidez, né? Quando as minhas calças começaram a ficar apertadas na barriga, aí eu comecei a perceber, até comentei com meu esposo, né? Falei, nossa, 2 sintomas aí muito parecidos com a primeira gestação. Então, de imediato, esses foram os 2 sintomas que eu tive. E aí, quando eu percebi esses sintomas muito nítidos, eu resolvi então comprar o teste de gravidez, né? E aí eu já estava com 4 semanas, quase 5 semanas. Então eu descobri bem na semana do Dia dos Pais, então foi bem legal, que eu consegui fazer uma surpresa para o meu esposo, então foi bem gostoso. Então essa é a minha experiência, né? Não é nada muito específico, muito efetivo, mas pelo menos para que vocês tenham uma noção. E aí depois disso, depois que eu descobri mesmo, aí sim eu comecei a ter outros sintomas. Inclusive foi muito engraçado porque na minha primeira gestação, o único sintoma que eu tive foi isso. Eu tive essa sensibilidade no seio. A barriga chegou a ficar um pouco inchada, mas dessa vez eu achei que ficou muito mais inchada, porque da outra vez não chegava a me incomodar. Dessa vez incomodou realmente. Na primeira gestação eu consegui usar calça ainda por um bom tempo depois disso. Já na segunda gestação, pouco tempo depois, eu já não consegui usar mais as mesmas calças. E aí, quando eu tava com 6 semanas de gestação, eu já tinha descoberto, né? Já tinha feito o exame de sangue, tava tudo certinho. Já tinha passado, inclusive, na consulta com o médico. E aí, quando eu tava com 6 semanas de gestação, eu comecei a ter sangramento. Era um sangue, inicialmente era um sangue amarronzado, em pequena quantidade, né? Só quando eu passava o papel higiênico que eu via.
E no início não chegava assim a ter mancha na calcinha, nada disso, né? E aí eu fui então, obviamente, né, no pronto-socorro. E aí, chegando lá, o médico disse que podia ser risco, né, de aborto e tudo mais. Aí eu fiz um ultrassom, graças a Deus o bebê estava muito bem, né, pude ouvir o coraçãozinho dele. Eu até falo, né, Deus sabe o que faz. Foi uma oportunidade de eu ouvir o coraçãozinho do bebê naquele momento. Só que eu fiquei muito desesperada, né, gente? Porque, poxa vida, sangramento a gente já sabe que não é um bom sinal na gestação, né? Embora não fosse, assim, um sangue muito vivo naquele início, era algo bem preocupante. Só que aí depois disso, né, depois dessa sexta semana em que o bebê estava bem, lá no pronto-socorro já me recomendaram que eu ficasse em repouso e eu também fiz contato com o meu ginecologista e ele deu as mesmas instruções, inclusive receitou o medicamento, né? Foi o mesmo medicamento que tinham receitado para mim lá no pronto-socorro, meu médico também receitou, então eu tomei com bastante segurança, né? E fui tomando o medicamento e eu ainda fiquei com sangramento, gente, por mais umas 6 ou 7 semanas, acredito eu, preciso ver certinho. Mas eu fiquei assim muitas semanas com sangramento, então eu tive que fazer repouso. E o mais complicado é que a gente não sabia o motivo desse sangramento, porque aparentemente na gestação estava tudo bem. Então eu fui fazendo ultrassom praticamente semanalmente para acompanhar, né, ou a cada 15 dias. Só que assim, o sangramento não parava, mas não tinha nada. No ultrassom não deu descolamento de placenta, não tinha nada, nem o médico não conseguia entender, né, o que estava acontecendo, e nem no ultrassom, a própria médica do ultrassom também estranhou bastante quando eu falei desse sangramento, porque não tinha nada, estava tudo bem, graças ao bom Deus, estava tudo bem. Então eu fiquei assim bastante desesperada, né? Fui rezando muito, porque esse bebê ele foi muito desejado, né? Foi planejado, então eu queria muito ter, né, esse bebê, mas fui rezando, né? Pedindo a Deus e sempre naquela preocupação, sem saber o que ia acontecer. Nessa mesma sexta semana, eu comecei a ter enjoo. Então, além de eu ter que ficar em repouso por conta desse sangramento, eu comecei a sofrer com enjoos. E eu tive aquele quadro de hiperêmese gravídica. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, olha. Aquilo lá, eu só vou dizer que aquilo é de Deus, porque eu sei que é Deus quem faz todas as coisas. Mas, olha, eu vou falar pra vocês, foi muito, muito, muito difícil. Eu não conseguia comer, eu não conseguia sentir cheiro de tempero, nada. Qualquer coisinha me fazia muito mal. Eu não conseguia comer, gente. Eu fiquei vários dias sem conseguir comer. Cheguei a perder 4 quilos nesse início. E assim, era muito difícil, porque além de eu estar passando muito mal, né, com os enjoos, eu não podia levantar, né? Eu não cheguei a precisar ficar deitada, mas eu tinha que ficar sentadinha, né, até que o sangramento parasse, né, ou pelo menos diminuísse. Então assim, eu ficava sentada passando muito mal, gente, muito mal. No início eu não vomitava porque eu não comia, mas aí depois, quando eu entrei na 7ª, 8ª semana, gente, aí se eu achava que o negócio estava ruim, eu não sabia que poderia piorar tanto. E aí sim, eu comecei a passar muito mal, e aí era muito pior, porque eu não conseguia comer e ainda vomitava. Então assim, se eu tomava água, pouco tempo depois eu soltava, nenhum remédio fazia efeito pra mim, era assim, a mesma coisa que nada. Fui trocando de medicação e tudo mais, e cheguei a precisar ir para o hospital, né, ficar lá tomando soro, né, porque teve um dia que realmente eu não conseguia nem levantar do sofá. Fiquei deitada o dia todo, então assim, foi uma fase muito difícil, né, mas eu tinha fé que ia passar, em algum momento tudo ia dar certo, né, e um dia, em meio, né, a todo o desespero, porque nossa, gente, eu tava passando realmente muito mal mesmo,
E foi algo muito estranho para mim, porque eu sou muito resistente para dor, para tudo, né? Então, assim, foi muito difícil para mim passar por essa fase, porque eu, às vezes, menstruada com cólica, cólica fortíssima, eu sempre trabalhei, nunca deixei de trabalhar por motivo de dor. Então, assim, realmente era algo fora do normal, né? Que me tirou totalmente do eixo. E aí um dia eu resolvi sentar, né, e conversar com Deus. E aí eu falei, olha Deus, eu queria muito, mas muito ter esse bebê. Mas eu também não quero ir contra a vontade do Senhor, né? Então, se porventura o Senhor entender que essa gravidez, por algum motivo, não deve progredir, embora eu queira muito, eu quero deixar muito claro que eu aceito a tua vontade, mas eu quero pedir ao Senhor que me sustente, né, se isso acontecer. E, gente, parece assim uma coisa incrível, incrível mesmo. Logo depois que eu fiz essa oração, uns 2 dias depois, o meu sangramento finalmente parou, ele chegou a parar realmente. Tudo bem que depois de um tempinho eu voltei a ter sangramento, mas aí nesse ponto, quando eu fui na consulta, o médico chegou à conclusão de que era alguma veinha que tinha se rompido, né? E por esse motivo eu estava tendo sangramento. Então aí o médico fez uma limpeza na consulta, né? Ai, quase caiu aqui o celular. Eu não sei como chama, ele falou que ia cauterizar, alguma coisa nesse sentido. Não chegou a precisar fazer a cauterização, mas ele fez uma limpeza com uma escovinha, né, lá dentro mesmo, para tentar ver, né, de onde estava saindo, e realmente era uma veinha que tinha se rompido. E aí, aquele momento foi um momento de alívio para mim. O médico me autorizou a voltar a trabalhar, né? Então, foi uma fase, um momento assim que eu fiquei muito feliz, muito grata a Deus, porque Ele tinha me ouvido mais uma vez, né? Deus tinha me ouvido mais uma vez. Então, eu queria só deixar esse relato aqui para vocês, né, de como foi a descoberta, como foi esse sangramento, esse período, e dizer para vocês, gente, que vai passar. Em relação aos enjoos, gente, infelizmente eu ainda tenho enjoo, tá? Não é igual antes, eu não fico assim passando mal o dia inteiro, de não conseguir comer, com o estômago embrulhado o dia todo. Mas assim, eu ainda tenho tomado medicação para enjoo todos os dias. Eu já tô de 6 meses. Mas agora sim, eu consigo comer e o medicamento agora faz efeito e eu não tô mais vomitando. Então, eu tenho aquele momento assim de ter embrulho no estômago, meu estômago fica bem embrulhado. Mas aí eu tomo o Dramin, que é o que eu tô tomando agora, né? Receitado, tá, gente? Meu médico que receitou. E aí eu tomo e aí melhora, então daí eu consigo comer e tudo mais, mas eu ainda estou tendo enjoo. Mas esse é o único sintoma ruim que eu ainda estou tendo na gravidez, mas mesmo assim, gente, passando mal, eu reclamo, essa é a verdade, porque é horrível, né? Você ficar sentindo esse embrulho no estômago e tudo mais. Mas graças a Deus o pior já passou, eu já tô numa fase boa, né, uma fase mais tranquila, tô curtindo um pouco mais, apesar de ainda estar sentindo os enjoos, né, mas graças a Deus tá tudo evoluindo muito bem. Vou tentar levantar aqui para mostrar para vocês como que tá a minha barriguinha, mas ela já tá bem grandinha, né, também são 6 meses, e eu vou passando as informações para vocês, né, de como tá sendo essa fase, porque eu sei que muita gente às vezes tá passando pela mesma coisa e pode não tá vendo luz no fim do túnel, gente, mas eu quero dizer para vocês, entregar tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e no fim tudo dá certo, seja como for o resultado, no final tudo dá certo, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se vai dar pra ver. O meu umbiguinho tá saltadinho. Então essa é a minha barriguinha de 6 meses de gestação. Bem barrigudinha, né, gente? Ai, gente, eu espero que você que tá
passando pelo mesmo, que seja uma fase muito gostosa para vocês, assim como foi para mim. Agora, né? Como foi pra mim agora, porque antes não foi gostoso não, no início, mas agora eu tô muito feliz, graças a Deus, tá bom? É uma bênção, gente, é uma bênção, uma coisa maravilhosa. Só quem tem, né, um bebê sabe a bênção que é, tá bom, gente? Então fica esse relato aí como auxílio para quem estiver passando pela mesma situação ou uma situação parecida. Muito obrigada por ter assistido.